um evento que se consolidou nos últimos anos como o maior evento de compliance do mercado de câmbio brasileiro. Em nome da Associação Brasileira de Câmbio, eu agradeço a participação de todas as autoridades e especialistas de mercado que vão participar dos painéis ao longo dos próximos 3 dias. E para iniciar este evento, eu convido a presidente executiva da Associação Brasileira de Câmbio, Kelly Galego Massaro. Boa tarde a todos. Tenho muito orgulho de iniciar os trabalhos desse 5º Compliance and Business Day Abracam. Todos os anos realizamos um evento que tem crescido e se estabeleceu com o maior fórum de discussão do nosso mercado, sempre contando com a participação de autoridades especialistas no assunto. Neste ano especialmente desafiador, tenho orgulho ainda maior da equipe da Abracam por realizar este evento. E agradeço desde já o apoio dos nossos patrocinadores Advice e Brinks, que possibilitaram que este evento acontecesse. Em 2020, o Compliance Day é online, mas em nada muda o peso da programação. Este ano tem sido muito difícil para grande parte da economia brasileira mundial, e o mercado de câmbio nacional sofreu diretamente os impactos de um tripé muito nocivo: o fechamento das fronteiras, a queda do comércio global e uma taxa de câmbio muito desfavorável. Foi preciso se reinventar e acelerar investimentos em tecnologia em um momento em que as receitas despencaram. 2020 exigiu que o segmento de câmbio reafirmasse a importância do seu papel na economia e para a sociedade. E é tudo isso em um ano que aumenta as exigências regulatórias, com controles mais eficientes de prevenção à lavagem de dinheiro. A Abracam não parou nenhum momento nessa pandemia e no período de isolamento. Mantivemos um ritmo de trabalho acelerado e intensificamos as tratativas com o poder público em busca de avanços regulatórios e flexibilizações que atenuassem os efeitos da crise. O trabalho que fazemos é incansável, requer a dedicação e a perseverança. Fazemos diversas reuniões, estudos, análises e buscamos incansavelmente soluções para que os entraves do segmento fossem desenvolvidos os negócios e ofereceram um serviço cada vez melhor e acessível à sociedade. Neste ano, tivemos diversas conquistas e eu destaco o aumento do limite de operação com a posição própria de 100 mil para 300 mil dólares, após meses de longas conversas. Não posso deixar de agradecer todos os nossos associados que se mantiveram ao nosso lado, confiando no trabalho que fazemos. Agradecer aos novos associados que chegaram e acreditaram no valor da Abracam. Trabalhamos muito quando o mar está calmo, mas é na tormenta que percebemos os resultados desse empenho. O 5º Compliance and Business Day é especial. Neste ano, lançaremos durante o evento o selo de conformidade, que promete ser um divisor de águas para o mercado financeiro brasileiro. Ele vai conferir efetividades nos controles e procedimentos, assegurar melhores práticas das instituições que operam em câmbio, tudo isso de forma independente. Destaco o apoio dos bancos de câmbio na elaboração do selo. O grupo que criou essa iniciativa tem certeza que é um incentivo em negócio bom e no crescimento do mercado de câmbio. Ganho de imagem é valor. E as práticas do mesmo padrão criam um cenário de concorrência menos desleal. Confio no engajamento de todos para fazer isso dar certo, para que não repitamos erros do passado. Antes de dar a palavra ao querido Ricardo Leal, presidente do COAF, que abre o primeiro dia do evento, quero agradecer a participação de todas as autoridades, especialistas, agentes de mercado, representantes das entidades de classe, participantes internacionais e a presença de toda a audiência. Hoje, além do Leal, teremos a participação de Maurício Moura, diretor de Relacionamento e Cidadania de Supervisão de Conduta do Banco Central, Bernardo Mota, coordenador-geral de Articulação Internacional do COAF, Gerson Romantini, chefe de subunidade do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central, Joaquim Cunha, vice-presidente do Instituto de Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, e Ângelo Calori, executivo, professor e palestrante do tema de governança corporativa. Obrigada a todos e espero que aproveitem as apresentações e debates.
Lial, termino aqui porque sei que você tem muito mais coisas interessantes para falar. A palavra é sua, meu amigo. Bem, obrigado, Kelly. Boa tarde a todos. Mais uma vez, um prazer estar podendo participar aqui desse evento junto à Abracam. Tenho, né, tido a oportunidade de, em outros anos, né, da mesma forma, participar do evento e sem dúvida, é sempre uma oportunidade da gente, primeiro, rever os amigos, rever os profissionais, vamos dizer assim, que, né, lidam aí constantemente com o assunto, e agradecer, né, pelo convite formulado ao COAF para participar desse evento e, ao mesmo tempo, cumprimentando aí todos os palestrantes que nos seguirão no evento, todos os colegas, amigos e profundos conhecedores do tema de PLD. Então, dentro do prazo, né, estabelecido, porque a gente tem que, né, seguir a ordem, né, para o bom andamento dos trabalhos, eu vou me permitir aqui, ante a programação tão rica e técnica, né, principalmente do próximo painel que vai abordar, né, a nova circular do Banco Central, a 3978, suas inovações, seus desafios, né, principalmente para os setores que integram o mercado financeiro, e o mercado de câmbio está, né, umbilicalmente ligado a essas obrigações. Eu vou me permitir trazer para os senhores aqui, né, diante de um cenário um tanto ou quanto complicado aí nos últimos anos, no último ano praticamente, e no começo e meio desse ano, que nós observamos no COAF, em meio a tantas alterações, modificações, intervenções operacionais, enfim, toda sorte de fenômenos, vamos dizer assim, que nos atingiu nesse ano. E sempre nos eventos que eu tenho a oportunidade de participar, muitas pessoas me perguntam: poxa, e aí, como é que está o COAF? O que aconteceu? Vocês estão superando as questões, né, ocorridas aí na transferência de um ministério para outro, depois para outro, a questão da vinculação final ao Banco Central, a mudança para o IFE, o retorno para a COAF, enfim, né? Como é que vocês estão sobrevivendo a isso, vamos dizer assim, né? Superando essas questões, essas situações, e, né, como é que vocês estão apontando aí para os próximos tempos, né? Para o final desse ano, próximo ano, enfim, né? Ante, né, uma série de compromissos, né, que vocês todos bem sabem, né, e particularmente talvez o nosso principal compromisso aí internacional seja a 4ª rodada de avaliação mútua, que o Brasil se submete no ano que vem. Enfim, então a ideia aqui é de rapidamente, né, tentar, né, transmitir para os senhores o que né, na verdade aconteceu, como nós, né, nos portamos e comportamos nesse período, e o que a gente tem como sinalização, né, daqui para frente, né? Então, eu diria de início que, né, os principais desafios que hoje a gente enfrenta ou enfrentou, né, ou que estão sendo enfrentados, na verdade, se associam primeiro à questão das sucessivas transições, né, nas pastas ministeriais, saindo da Fazenda, indo para a Justiça, depois Economia e, finalmente, Banco Central, né? Aquele, né, intervalo, né, que nos atravessou com a decisão do STF no meio do ano passado, da suspensão dos processos de suspensão provisória, né, dos processos de investigação, onde houvesse informações produzidas pelo Banco Central, Receita ou COAF, né, e aí chamando a discussão das competências do COAF no bojo dessa discussão, né? E associado a isso, a partir desse ano, a implementação, né, desde meados de março, né, do regime de trabalho remoto, teletrabalho, home office, como queiram chamar, em função da pandemia, né, da Covid-19, né?
Então, rapidamente, só para lembrar, quando, né, criado em março de 98, o COAF teve sua primeira ambiência no Ministério da Fazenda, onde permaneceu, né, até o final de 2018, né, precisos 20 anos de Ministério da Fazenda, e durante esse período foi se estruturando, se afirmando, se confirmando como unidade de inteligência financeira, e até então vinha, né, desenvolvendo um trabalho de excelência, apesar de todas as dificuldades de ordem estrutural, operacional, quantitativa de quadro, enfim, né, coisa que não é um privilégio nosso, né, boa parte dos órgãos da administração pública observam esse tipo de dificuldade, mas, enfim, né, buscando sempre, né, superar as dificuldades e tendo, né, a tecnologia de ponta, né, como principal, né, objeto ou desafio para que, né, conseguíssemos desempenhar adequadamente as nossas atividades. Mas aí, nos primeiros dias do ano de 2019, do ano passado, né, houve, né, dentro da reestruturação do Estado, o COAF passou a integrar o Ministério da Justiça, por força da MP 870, né, e 6 meses depois, por uma série de razões que boa parte dos senhores, se não todos, acompanharam, né, a medida provisória 886, né, nos encaminhou de novo, não de novo, porque era já na estrutura do Ministério da Economia, que incorporava a Fazenda, entre outros ministérios, e numa rápida passagem, né, de 2 meses, praticamente, foi, né, uma nova medida provisória, 893, nos vinculou administrativamente ao Banco Central, né? E, passado o período da medida provisória, teve a sua votação em janeiro de 2020, desse ano, transformando-se na Lei 13.974, onde, né, embora tenha recebido o nome de Unidade de Inteligência Financeira, coisas que, né, situação que nós já incorporávamos há muito tempo, não foi, né, talvez uma grande novidade, mas nos causou uma certa estranheza, mas a 13.974, né, no seu processo de discussão, trouxe o COAF, a denominação COAF novamente ao órgão, né, a reestruturação original, vamos dizer assim, que observou desde 2018, com as alterações, com as importantes alterações que ocorreram enquanto no Ministério da Justiça, né, uma alteração de estrutura e de quantitativo, que foi muito importante também. Enfim, e a partir de janeiro de 2020, passamos, né, efetivamente a compor a estrutura, né, a desenvolver a estrutura do COAF vinculado administrativamente ao Banco Central, né? E nesse processo, claro, né, todas essas mudanças provocaram uma série de alterações, quer na estrutura, né, de ordem estrutural, quer administrativa, onde a gente pode destacar, eu destacaria, né, o incremento na estrutura funcional, com a criação de uma diretoria de supervisão. Até então, né, a atividade, né, subsidiária da supervisão era desenvolvida dentro da estrutura da então Secretaria Executiva, né, e na composição do seu quadro pessoal, né, onde atingiu naqueles primeiros 6 meses, né, de janeiro a julho, ali, um contingente de quase 70 servidores, né, coisa que o quadro até então, de dezembro de 2018, era de cerca de 37 servidores, né, e a criação de um importante instituto, mecanismo, que foi da requisição, né, exemplo do que dispõe a Presidência da República, trazida já na 870 e mantido na Lei 13.974, ok? E uma das características históricas do COAF é de ter a multidisciplinariedade na formação dos seus quadros, né? Isso é uma questão que a gente está sempre destacando aí nos fóruns, nos eventos, né? Pela necessidade de se observar isso, dada a natureza dos assuntos que lá são tratados, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos colegas requisitados, cedidos e servidores do Banco Central, da Receita Federal, da Polícia Federal, Tesouro Nacional, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Superintendência de Seguros Privados, SERPRO, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Correios, Eletronorte, Ministério da Economia, Ministério da Cidadania, Ministério da Saúde, da Agricultura, além de alguns servidores, no caso, sem vínculo, vamos dizer assim, administrativo.
Já no plenário, onde houve efetivamente uma alteração, houve agregação de mais um órgão, de mais um representante de órgão, no caso a AGU, que já, de alguma forma, né, participava das reuniões do plenário, mas sem direito a voto, uma vez que, né, pela própria lei e pelo próprio decreto que até então nos regulamentava, a AGU nos representava judicialmente em eventuais questões que fôssemos chamados a responder no ambiente judicial, né? E todos os conselheiros, servidores públicos, né, possuidores de excelente capacidade técnica e profundo conhecimento nos temas relacionados à prevenção ao lava-dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo. No episódio do STF, né, rapidamente também comentar, tivemos em julho, né, do ano passado aquela decisão que surpreendeu e suspendeu, né, em caráter liminar, todas as investigações que tivessem, vamos dizer assim, documentos, né, suporte produzidos pela Receita, Banco Central ou COAF, sem que tivesse sido observado previamente a decisão do afastamento do sigilo bancário fiscal em cada um dos processos por decisão judicial, né? E essa decisão provocou um impacto nos trabalhos, né? E isso ficou evidenciado nas nossas estatísticas em termos de RIFs produzidos naquele período de julho, mais ou menos, até novembro, né? A série histórica que nós temos na página, desde 98, indica muito bem essa baixada, vamos dizer, nós não paralisamos, claro, mas houve uma redução no crescente que a gente vinha observando nesse aspecto, né? E, finalmente, a decisão plenária em novembro, né, trouxe, né, a confirmação, vamos dizer assim, da forma de trabalho que nós vínhamos até então desenvolvendo, tá certo? As funções e competências do COAF totalmente em linha, né, com o que estabelece as 40 recomendações do GAFI, e particularmente aquela que trata da recomendação 29, que, né, dispõe sobre o funcionamento das unidades de inteligência financeira, o que restou totalmente superada essa discussão sobre o assunto, né? Mas, apesar de todo esse episódio, né, eu comentaria aqui com os senhores que é importante a gente destacar que até hoje, né, ontem mesmo eu vi uma matéria dizendo, né, entenda o que é o COAF, né, aprenda um pouco mais sobre o que é o COAF, e eu tive uma certa dificuldade em compreender o texto da matéria porque tinha muita coisa que não me parecia adequada na forma que foi colocada. Mas, enfim, né, isso é uma constante, ninguém é obrigado a saber, né, na intimidade ou no detalhe como funciona qualquer um dos órgãos, né? Sabe quem lá trabalha, quem lá atua, né? Quem lá todo dia está ali, né, desempenhando suas funções, mas, né, acho que quando alguém se propõe a esse tipo de trabalho, deveria ter um pouco mais de cuidado com as matérias a serem publicadas. Mas, enfim, ou seja, a gente ainda ouve que, né, o COAF acabou, o COAF foi extinto, agora é o IFE, é o ex-COAF, não tem mais o antigo COAF, agora é o IFE, enfim. Então, isso às vezes nos incomoda um pouco, dado o tempo já que esses episódios se passaram, mas ainda existe um pouquinho de má informação dos órgãos de imprensa ou daqueles que se dizem especialistas no assunto em entender melhor, né, como hoje, né, está funcionando o Conselho de Controle, a UIF brasileira, vamos dizer assim, mas e reafirmando que de todo esse episódio nós saímos bem mais fortalecidos, mais consistentes, né, e atuantes em nossa condição de unidade de inteligência financeira. Então, assim, né, às vezes os números ajudam a revelar, ou manifestar, ou confirmar essas situações. Então, nós, em junho agora desse ano, né, batemos a marca da disseminação dos 50 mil RIFs, né? E só nesses primeiros 9 meses de trabalho, né, até agora setembro de 2020, nós já produzimos cerca de perto de 8 mil relatórios de inteligência financeira, né? Um volume, né, recorde em todos os tempos,
mesmo considerando já uma meta, um número anual de produção de RIF. Né? No passado foram 6.700, então esse ano já bateu uma casa de 8 aproximadamente, e provavelmente nós vamos atingir o volume de 10 mil RIFs. E isso ocorreu ao contrário de toda a sinalização que nós, né, tínhamos das percepções externas, né? A convicção que o nosso trabalho estava correto, né? Mas a gente sempre ouvia, agora isso vai acabar, não vai ter jeito, né? Não tem como reverter, né? A força externa é sempre maior do que a força interna, e a gente acabou provando que não, né? Prevaleceu a legalidade, prevaleceu, né, toda a história, né, vamos dizer assim, que o próprio sistema de prevenção foi construindo, não só o COAF é um dos elementos que integram esse sistema, mas, enfim, né, a gente sempre chama a si a responsabilidade de ter que fazer, né, a nossa missão, cumprir a nossa missão dentro da nossa visão e dos nossos valores, a coisa mais certa e mais correta possível, né? Então, isso nós conseguimos observar, né? E a decisão do Supremo, né, ao contrário do que muitos imaginavam, poderia, né, nos levar ao triste fim, né, veio e confirmou e reafirmou, vamos dizer assim, as nossas competências, né? E eu destacaria dessa decisão 2 trechos, né, bem curtos, onde, né, foi dito é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da Unidade de Inteligência Financeira e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado, né, o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. Em seguida, o compartilhamento pela Unidade de Inteligência Financeira e pela Receita Federal, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais erros. Ou seja, nós conseguimos comprovar, vamos dizer assim, né, apresentar ao Supremo, para fins de sua decisão, todo o fluxo operacional, todo o funcionamento, todas as regras de negócio, todos os procedimentos manualizados, todas as regras de segurança que o COAF, ao longo do tempo, foi criando e constituindo e fixando como procedimento de trabalho, manualizando toda essa processualística, vamos dizer assim, no sentido de convencer, e convencemos o Supremo, de que todas as argumentações levadas pela parte, né, questionando a correta atuação, não só do COAF, mas de todas as demais instituições que atuam nesses processos de investigação, estavam adequadas, né? E nós, né, graças a Deus, conseguimos confirmar, porque tínhamos como confirmar. Não era só uma questão de argumento, era uma questão de argumento e prova, e razão, né? Às vezes, isso é o que faz prevalecer numa decisão final. Então, como já comentado, né, a vinculação ao Banco Central e a transformação da UIF, né, a alteração de composição e seus membros, provocou uma série de discussões de ordem administrativa que a gente teve que conviver por esse período, enfrentar, né, até que, finalmente, em janeiro, como eu já disse, com a conversão da MP na lei, né, voltamos a ter a denominação COAF, né, com a configuração original anterior à MP, mantidas as estruturas, composição dos quadros técnicos originais e, o mais importante, né, a autonomia técnica e operacional na forma da decisão do STF e dentro dos parâmetros estabelecidos pela Recomendação 29, que trata das unidades de inteligência financeira. Né? A única alteração, efetivamente, como já comentado, foi a inclusão de um membro conselheiro da AGU na condição de plenário do COAF. E nessa nova condição, a vinculação administrativa do BC, mantivemos nossa autonomia técnica e operacional dentro do que, né, estabelece, como já comentado, a 29, onde, na sua nota interpretativa, né, que é onde a gente, né, busca o melhor entendimento da recomendação, estabelece que a unidade deve ter autonomia técnica e operacional,
com autoridade e capacidade de desenvolver suas funções livremente, sem descurar da segurança e confidencialidade de informações recebidas, processadas, mantidas e disseminadas, coisa que nos orienta desde sempre e vai continuar nos orientando cada vez mais nesse sentido, né? Destaque, né, nesse particular, que durante todo o ano de 2009, né, os macroprocessos, na verdade, de produção, de inteligência financeira e de supervisão sempre se mantiveram intactos, né? Nada obstante a suspensão observada naquele período, de julho a novembro de 2019, pela decisão suprema, mas aquilo não alterou, vamos dizer assim, o nosso procedimento, né? Tanto que, no ano passado, foram recebidas mais de 3.600.000 comunicações de operações e, como eu já disse, disseminados 6.272 RIF, envolvendo análise de mais de 300.000 comunicações, né? A partir das informações coletadas nos nossos bancos, envolvendo 300.000 pessoas físicas. E no macroprocesso de supervisão, tivemos a realização de 2.275 procedimentos de fiscalização, dentre a VEC, a APO e a APA, que são os nossos instrumentos de fiscalização, e o julgamento de 73 processos administrativos sancionadores, né? E a confirmar isso, né, como já comentado, nós tivemos, até nos primeiros 7 meses, esse volume de RIFs disseminados. Em resumo, né, a autonomia técnica e operacional do COAF foi mantida e os números atualmente observados, tanto de relatórios como os de processo de fiscalização, confirmam essa situação. Uma outra situação que eu gostaria de trazer para os senhores, porque envolve, né, vamos dizer assim, todos os que se relacionam ao tema de prevenção ao lavagem de dinheiro, é a questão da avaliação mútua do GAFI, né? Nós, como vocês bem lembram, né, nós tivemos até o terceiro trimestre do ano passado, né, um processo que já remonta, um processo de follow-up que já remontava 10 anos, havia 10 anos, com relação ao terceiro processo de avaliação mútua, né, que se iniciou em 2009, né, e que nos mantinha como país, apesar de todo o avanço, né, observado em várias questões relacionadas ao tema prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, né, nos mantinha ainda na condição de follow-up, né? Vale dizer, ainda estávamos em situação de não cumprimento perante o GAFI, por força especificamente da inexistência de uma legislação própria, que, né, até março foi aprovada desse ano, voltada ao congelamento de bens de terroristas e atendimento às sanções impostas por resoluções do Conselho e do Comitê de Sanções, né? Como todos se lembram, em março nós tivemos, né, dentro da estrutura ainda do Ministério da Justiça, numa ação bastante efetiva do então ministro Sérgio Moro, né, inclusive com a presença dele na plenária do GAFI, né, nós obtivemos a aprovação da Lei 3.810, né, em junho, do Decreto 9.825, que trataram do cumprimento pelo Brasil das sanções impostas pelo Conselho de Segurança e se caracterizaram como os marcos legais e fundamentais para a conclusão definitiva do nosso processo de follow-up, o que se efetivou e se materializou em outubro de 2019. Né? Por outro lado, embora, né, tenha sido concluído o processo de follow-up, né, nós ainda ficamos numa condição de follow-up, isso foi em outubro, se não me engano, por conta da, então, decisão provisória do Supremo, que não tinha ainda confirmado, vamos dizer assim, a correção e a procedência dos processos adotados, né, tanto por Receita, Banco Central ou COAF, na instrução de processos da parte criminal, né? Bem, então, diante de todo esse cenário, né, observado nos últimos anos, né, tentando superar tudo isso, nossos riscos ainda são presentes numa série de riscos e desafios, né, que estão, né, dentro do possível estrategicamente estabelecidos e priorizados, delineados, e onde nós temos a questão do aperfeiçoamento, né, permanente da nossa capacidade tecnológica, uma vez que é acentuado crescente o volume de comunicações que vimos recebendo aí diariamente, né, hoje está na média de 25.000 a 30.000 comunicações diárias, como eu falo, diários e todo dia, né, que envolve medidas de ampliação, né, na parte tecnológica, na questão do recebimento, aplicação de modelos preditivos, SaaS, Machine Learning, Data Lake, Test Mines, ambiente cloud, que nós temos desenvolvido agora
o COAF Cloud, né? E para termos uma correta dimensão do assunto hoje, ou seja, nesses primeiros 9 meses do ano de 2020, né, de janeiro até setembro agora, nós já recebemos e analisamos aproximadamente 4.500.000 comunicações de operações suspeitas. E já disseminamos, como eu disse, aproximadamente 7.975, quase 8.000 RIFs às autoridades competentes, né? Dentro dessas ações internas de organização, nós temos o aperfeiçoamento do sistema eletrônico, do SIC, né? No trânsito, na questão do trânsito seguro e adequado das informações de inteligência com as autoridades competentes no processo de intercâmbio e a implementação do certificado digital para dar mais segurança, né, no trânsito e no acesso dessas informações. Reuniões regulares com os setores obrigados, né, e seus reguladores, né, buscando a permanente melhoria da qualidade das comunicações por eles realizadas, de modo a privilegiar o conteúdo, né, dos informes em relação ao volume crescente de comunicações que a gente observou nos últimos meses, né, a realização e participação em várias reuniões, né, em regime de videoconferência, webinários como esse, né, lives, encontros de trabalho, reuniões de julgamento de processo no ambiente do COAF, sessões ordinárias também, e, entre outros, sobre os mais variados temas relacionados à PLD. Revisão e aprimoramento do nosso conjunto de normas internas, coisa que todos os órgãos estão submetidos por conta do decreto 10.139, né? Passando, né, também agora a ter como edição documentos em nível de resolução, instrução normativa e portaria, como únicos documentos oficiais do COAF, além dos ofícios externos e memos internos. Então, esse é o conjunto que agora vai prevalecer em termos da nomenclatura da edição das normas baixadas pelo COAF, né? Tivemos o aprimoramento também do nosso processo de supervisão, que vinha numa permanente crescimento junto às pessoas obrigadas previstas no nono, para as quais não haja, né, o fiscalizador ou o regulador próprio, e aplicando a metodologia da abordagem baseada em risco, né? Também estamos conduzindo a coordenação do processo de avaliação nacional de risco, sob a responsabilidade do GT-ANR, criado pelo Decreto 10.270, que é composto pelo Banco Central, Ministério da Justiça e Banco Central, e processo que envolve mais de 30 órgãos, né, e entidades do setor público e privado, cuja metodologia, já aprovada pelo GT, foi desenvolvida por uma equipe especial criada por portaria interna do COAF, né? Também temos a continuidade na preparação do Brasil para o 4º processo da avaliação mútua, né, da rodada a se iniciar, talvez, provavelmente já era previsto para o final desse ano, mas pelo andar aí da carruagem, o que nós estamos prevendo é para o ano que vem, né? Lembrando também das 4 ações que estão se finalizando aí no ambiente da ENC, todas voltadas para o assunto relacionado ao processo de avaliação mútua, né? Tivemos também a assunção do Brasil, né, da vice-presidência do GAFLAT nesse ano, e provavelmente, né, assumiremos a presidência no ano de 2021, na busca de uma ampliação do relacionamento regional, né, das UIFs, e a capacidade de intercâmbio de informações de inteligência financeira e capacitação, né, como forma de enfrentar desafios fronteiriços históricos, né, entre os países da América do Sul, além dos diversos temas tratados no grupo de trabalho existente no ambiente do GAFLAT, né? Estamos também observando um processo de estruturação interna para absorver todas essas atividades de natureza administrativa de responsabilidade do COAF, que até então eram realizadas pelos ministérios aos quais nós estávamos vinculados administrativamente, tanto Fazenda, tanto Justiça, como Economia. Agora, nessa nova situação da vinculação administrativa ao Banco Central, nós, né, temos um novo horizonte aí a tratar de caminharmos para uma autonomia, inclusive de ordem administrativa, mas é um processo mais longo, mais trabalhoso, oneroso, e requer uma série de adaptações, mas nós já estamos no caminho para cumprir, vamos dizer assim, todas essas exigências, e, quem sabe, no futuro não tão longínquo, não tão próximo, mas não tão longínquo, temos também uma possibilidade de
autonomia administrativa. E para isso a gente já, por exemplo, né, desenvolveu o e-mail próprio, né, já temos o @coaf, não somos mais dependentes do @mj ou @me, mas agora @coaf. Né? A criação de um domínio de processos administrativos no ambiente do próprio SEI, né? O SEI COAF agora, não mais CMJ, o SEI Fazenda, né? O registro de um CNPJ próprio, junto à Receita Federal, a possibilidade de contratação de serviços de tecnologia de maneira independente, não vinculado a qualquer contrato original dos órgãos aos quais nós nos vinculávamos, né? A assunção, que está sendo um desafio da responsabilidade da folha de pagamento, que ainda não está implementado, a conclusão da nossa mudança física, né, do COAF para o prédio da UniBC, que já foi completamente implementado, foi até interessante, porque a gente iniciou a mudança no dia 13 de março, foi uma sexta-feira, e sábado e domingo, toda aquela correria para conseguir, né, deixar tudo pronto na segunda e tal. Na segunda e na terça-feira foi baixado, vamos dizer assim, a orientação governamental do trabalho remoto, e, enfim, deixamos lá, já tem 6 meses o ambiente, mas alguns dos colegas ainda, por necessidade, né, têm uma atuação presencial, mas o que está prevalecendo até hoje é o trabalho remoto. Né? Estamos finalmente, nos finalmente, vamos dizer assim, de uma página independente na internet, do COAF também, dissociando da migração do Ministério da Economia, a criação de um canal próprio no YouTube para, né, difundir matérias, webinários, palestras, enfim, todo o material que nós entendemos seja de interesse, né, da sociedade em termos de conhecimento do COAF, a implementação e manutenção de uma forma segura de trabalho em ambiente de regime de home office, que é a utilização do VPN, que nos dá segurança, né, e condição de desenvolver os trabalhos sem qualquer ameaça, né, ou pelo menos ameaça aparente de qualquer invasão ou vazamento. E, mais recentemente, o que, né, nos entrou na nossa pauta, vamos dizer assim, de observação, o acompanhamento dos trabalhos da Comissão de Juristas criadas, né, nesse mês, agora, recentemente, pelo presidente da Câmara dos Deputados, com proposta de apresentação de um projeto de lei, né, revisando a 9.613 e as modificações trazidas pela 12.683, participamos, né, acompanhamos, melhor dizendo, a abertura da comissão, né, a apresentação de vários dos subrelatores, né, foram criadas 16 subrelatorias, né, para tratar dos vários aspectos relacionados à existência, aos vários aspectos observados na lei, e um deles é específico do COAF, né, então nós estamos preocupados para entender ou compreender, né, qual seria a intenção, que tipo de, passado todo esse episódio aí dos últimos 2 anos, o que mais, né, se teria interesse em discutir no ambiente do COAF que não fosse, né, algo mais positivo, né, algo mais de reforço, de qualificação, de reforço de recursos, coisas dessa ordem. Né? Então, nós estamos ligados nesse trabalho. Né? E, adicionalmente, dentro da filosofia de monitoramento e compartilhamento, né, temos feito também, sistematicamente, já fizemos 3 releases, né, até o momento, devemos estar preparando o 4º aí, todos divulgados na página do COAF na internet, dando notícias específicas sobre o que nós temos observado a partir das comunicações, né, oriundas das pessoas obrigadas relacionadas ao Covid-19. Né? E nessas informações, em linha com o que Gafi e Gafilat se pronunciaram, né, temos que o COAF vem atuando de forma vigilante e coordenada com os outros órgãos da administração pública e com os setores obrigados, a fim de prevenir os riscos, os mencionados riscos de LD e FT impostos pela pandemia. Os senhores devem estar acompanhando aí, certamente, né, nos noticiários diários, uma série de ações desenvolvidas pela Justiça, né, com ação mais presencial e efetiva da Polícia Federal, envolvendo uma série de estados e suas estruturas de saúde, com situações muito, né, alarmantes, né, pelos sinais de alerta que nós temos compartilhado com as autoridades. E o que se tem observado, basicamente? Né? A contratação
com dispensa de licitação, que foi o grande, vamos dizer, talvez assim, o grande atrativo aí observado pelos interessados, né, em buscar alguma vantagem, superfaturamento de preço, né, recebimento, situações de você tinha um recebimento de recurso público destinado à compra, né, e a imediata transferência a terceiros sem relacionamento financeiro aparente, a transferência de recursos para servidores públicos por empresas que recebiam pagamentos decorrentes de contrato administrativo, saques em espécie, imediatamente após o recebimento dos repassos de recursos públicos, né, transferências federais por correspondentes bancários destinados ao pagamento de auxílio com imediato repasse a terceiros, recebimento de ordens de pagamento do exterior, justificados como comissão de vendas para pessoas sem qualquer histórico na atuação de compra de equipamentos ou coisas que o valham, utilização de intermediários na compra de ventiladores pulmonares com preços muito superiores, criação de empresa de fachada para transitar desvio de recursos desviados, empréstimos em contas bancárias por funcionários de empresas de equipamentos para transitar recursos possivelmente desviados dos contratos, aquisição de embarcações de luxo por empresário logo após o recebimento dos recursos públicos, remessas ao exterior, e aí entra o mercado câmbio, uma importante observação no fluxo de recursos para o exterior, a título de importação de produtos médicos na modalidade de pagamento antecipado, modelo clássico que nós conhecemos, por conta e ordem de terceiros, onde se verificou a incompatibilidade entre produto adquirido e atividade principal dos adquirentes, remessa também ao exterior por empresas que possuem radar limitado, sendo que a soma dos valores, né, sempre ultrapassa um limite autorizado para operar no comércio exterior, e recebimento de recursos provenientes do exterior por suposto pagamento de exportação, com microempresa com sede e endereço residencial, imediata transferência para terceiro. Enfim, né, uma série de situações que nós fomos compartilhando pela publicidade dessas informações, né, pela orientação a partir de muitas consultas oriundas dos sistemas obrigados. E em números, até o final de agosto, nós tivemos 392 comunicações de operações suspeitas associadas a esse tipo de ilícito. Recebemos 310 comunicações de autoridades competentes também, preocupadas na condução de investigações pontuais conduzidas nos diversos estados do Brasil, inclusive o Distrito Federal, e a produção, até então, de 279 relatórios de inteligência financeira sobre o assunto, sendo que 4 desses foram referentes a informações recebidas do exterior. Okay? Então, sobre, vamos dizer assim, esse tema COAF, né, eram essas as informações que, né, nessa oportunidade, eu gostaria de trazer para os senhores, por achar que é importante nós termos, né, o nivelamento dessa percepção de como está o COAF hoje, né, passados todos esses problemas, vamos dizer assim, ou desafios, né, que foram sendo apresentados aí durante esses, né, anos de 2019 e esses primeiros 10 meses de 2020. E aqui eu gostaria de trazer para os senhores números assim, para uma reflexão posterior, em debate, não sei se agora, né, nessa oportunidade seria possível, na medida em que, em seguida, nós vamos ter um painel tratando da 3978, mas eu traria assim, os números desse ano, né, relacionados às comunicações oriundas do segmento das instituições de câmbio. Então, nós tivemos aproximadamente 1.800 comunicações, ok, para dar em números gerais, e tendo uma concentração muito grande mesmo, em apenas uma corretora de câmbio, né? Dessas 1.700, 1.400, vamos dizer assim, oriundas de uma única corretora de câmbio. E, num número bem mais aquém, vamos dizer assim, uma série de outras corretoras, dentro de uma amostra de 30 corretoras, e basicamente corretoras e algumas distribuidoras também, situações, números que, né, me parecem um pouco desequilibrados, mas, enfim, né, isso depois a gente pode tentar fazer uma avaliação, né, do porquê desse perfil, né? E temos nas comunicações mais comuns
observadas pela área de inteligência, tipos de clientes pessoa física, né? Tipos de estruturação e fragmentação, tendo remessas internacionais por várias pessoas no Brasil para uma pessoa no exterior, ou recebimento por uma pessoa no Brasil de várias remessas provenientes de diferentes pessoas no exterior. Isso é um clássico, eu diria, do mercado de câmbio, desde que nós fazíamos o chamado monitoramento de câmbio, né? Embora não houvesse ainda, né, uma percepção muito clara do cliente, a gente já tinha essa preocupação, não só do comportamento das instituições que operavam no mercado de câmbio, mas também dos seus clientes, né? Era um olhar que o monitoramento do Banco Central, à época, desenvolvia, e que agora, né, a gente tem com maior facilidade na medida em que o próprio sistema, as próprias instituições nos oferecem, pelo regime de comunicação de operações suspeitas, essas informações. A outra seria a realização de diversas transações de câmbio no mesmo dia, ou em dias sequenciais pela mesma pessoa, geralmente liquidadas em espécie, também muito importante esse tipo de informações. Várias comunicações defensivas, né? Somente citando mídia, às vezes, que seria, vamos dizer assim, um exemplo não muito positivo, não digo negativo, mas não muito positivo, né? Mas sem detalhar a operação, ou mesmo quando detalhada, ela não fica clara para a área de inteligência ter o melhor entendimento do conteúdo da comunicação, ok? Corretoras que comunicam seus correspondentes, né? Conhece seu correspondente, bastante positivo esse comportamento observado pelo segmento, né? E temos como exemplo de corretoras comunicando, né, de um total de, né, 7.600 operações analisadas de março a março de 2019 a 2020, né? Quase 3.800 se refere à compra de moeda em espécie, né? O que não deveria ter sido característico pelo tipo de perfil, localização do correspondente, coisas dessa ordem. Entre uma série de outras comunicações dessa natureza, sempre envolvendo os correspondentes, né? Clientes que fecham mais de uma operação no mesmo dia, né? Clientes que fecham mais de uma operação no mesmo dia, valores aproximados entre as unidades A e B, filiais do mesmo correspondente, né? Coisas dessa ordem. Já com relação ao comércio exterior, eu já estou vendo aqui, eu estou com 40 minutos, já estou fechando, tá? Não se preocupem, dentro do prazo estabelecido. Dentro do comércio exterior, operações, as clássicas operações com pagamento antecipado, sem apresentação da documentação adequada, que são boas comunicações, e, enfim, e a corretora, né, nesse caso, né, pede declaração de importações para checar a veracidade das operações de câmbio, o que é muito positivo dentre os cenários que nós observamos no mercado de câmbio. Bem, então, desculpe a velocidade ou a rapidez aí das informações que eu tentei passar dentro do prazo estabelecido. Eu agradeço a todos aí a atenção. Fico à disposição para atender, né, qualquer pergunta e, enfim, concluindo aí, desejo uma boa tarde a todos, um ótimo webinar a todos. Mais uma vez, agradeço a Kelly pela oportunidade e espero ter correspondido aí à expectativa de vocês. Um forte abraço a todos, muito obrigado e devolvo a palavra. Olá, Liel, boa tarde. Muito obrigada pela apresentação. Nós temos aqui uma pergunta, inclusive deixo aqui, quem tiver algumas questões, por favor, mandar no nosso chat exclusivo de perguntas, no Q&A. Bom, vamos lá. A questão que nós temos aqui é do senhor Nelson Rodrigues, tá? Ele manifesta satisfação em vê-lo. A pergunta é, na visão do COAF, que alterações poderão ser sentidas que reforcem seus trabalhos? Você tem uma percepção futurística, se teremos mais e melhores comunicações de operações atípicas, suspeitas por parte das instituições financeiras? Bem, Nelson, um prazer revê-lo, falar com você ainda que seja por via remota. É natural que, dentro do que a 3978, né, traz de inovação em relação a 3461, lá de 2019, nós tivemos aí 11 anos de experiência acumulada, né, nos trabalhos de supervisão, nas discussões, nos fóruns que participamos,
Então, com certeza, a 3978 quanto a 4001 trazem, né, inovações, alguns conceitos também procedimentais que deverão ser observados pelas instituições financeiras e demais autorizadas pelo Banco Central, aí falando especificamente do mercado financeiro, que certamente vão demandar um empenho maior por parte das instituições, dos setores de compliance, e, por conta disso, uma consequente melhoria na qualidade das comunicações. Eu não tenho dúvida disso. Né? É até um problema isso para a gente, que, né, pelo volume de comunicações diárias que nós já recebemos, existe, né, como vocês sabem, um impacto de ordem operacional, porque isso aí tem que ser, o que entrou no dia tem que ser processado no dia. Nós temos uma expectativa de que essas, né, novas regras estabelecidas que passam a vigir a partir de amanhã, certamente ou provavelmente, né, trarão um volume maior ainda de comunicações. E, enfim, vai ser um novo momento em que o nosso olhar também, em termos da qualidade, vai ter que, né, se adaptar, porque, né, todo modelo de qualidade de comunicação que nós estabelecemos para os diversos setores se amparam nas regulamentações hoje existentes, claro. Então, nós temos aí a do Banco Central e a da CVM entrando amanhã em vigência. Temos a dos seguros para o ano que vem. E tenho falado com o Lúcio da Previc, que também já está em fase final de apresentação de uma nova minuta, que, inclusive, nós já estamos também, a exemplo de todas as demais, né, trabalhando junto, oferecendo sugestões. E a nossa observação, como sempre, nos processos de regulação dos demais reguladores, é no sentido de, né, buscar o maior alinhamento, a maior a convergência dentro das 40 recomendações do GAFI, que é o que nos cabe. E é o que, inclusive, nós também observamos no nosso processo de regulação para aqueles que nos são jurisdicionados, ou seja, que não tem um órgão próprio fiscalizador e regulador, como estabelece o 14 para a primeira. Então, é essa a minha percepção a respeito do futuro que já está aí batendo a porta, né? Obrigado aí pela pergunta. Obrigada, Lial. Nós temos mais uma pergunta. Até peço que, pelo nosso tempo justo, que as demais sejam enviadas para nós via e-mail, depois nós podemos lhe retransmitir, tá? Então, vamos à pergunta da Jani Ribeiro. Boa tarde, Lial. Considerando as alterações realizadas pela Carta Circular 4001, o Siscoaf estará apto a receber as comunicações de acordo com as novas alíneas a partir de amanhã? Quando a nova norma começa a vigorar? Sim, boa tarde. Obrigado pela pergunta. Sim, toda a nova regulamentação de qualquer setor que é editada, naturalmente, né, ela sempre traz em sua conclusão um prazo, né, para adaptação e vigência, né? E a gente sempre aproveita esse prazo de adaptação e vigência para exatamente desenvolver dentro do Siscoaf uma nova forma de captura dessas comunicações para que os setores obrigados se vejam, né, sem qualquer dificuldade para os novos enquadramentos, né? Lembro que quando a gente saiu da 2826 e passou para 3452, se não me engano, a gente saiu de 40 para 100 e tantas comunicações. Foi, na época, um desafio muito grande para o COAF. Eu estava ainda no Banco Central e não tinha essa percepção do quão problemático, vamos dizer assim, as novas situações trazidas pela regulamentação a ser observada pelos setores obrigados, trazia para o COAF, em termos de recepção, né, dentro do Siscoaf. Lá no COAF, claro, é que a gente começa a perceber, né, como é complexo esse processo de transitar de um sistema para outro, mas sim, a resposta é positiva, não só para as novas situações do Banco Central, como também da CVM, já estão todas testadas, me parece, e aptas a receber, a partir de amanhã, as novas comunicações com os novos enquadramentos, ok? Obrigado pela pergunta. Muito obrigado, Lial. Espero contar com a sua presença aí no Compliance de 2021. Claro. Excelente apresentação. Muito obrigado. Muito obrigada. Valeu, obrigado a vocês. Bom evento.